capítulo 1. Hoje nós iremos meditar no texto que compreende o versículo 3 até o versículo 6. 1 Pedro, capítulo 1, de 3 a 6. Eu vou ler e os irmãos acompanham a leitura da palavra do Senhor. 1 Pedro 1, de 3 a 6. Diz assim a Escritura Sagrada: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário sejais contristados por várias provações. Que o Senhor aplique a sua palavra nos nossos corações. Amém. Como nós vimos, irmãos, na semana passada, na introdução de sua epístola, de sua carta dirigida aos crentes dispersos naquele contexto, o apóstolo Pedro tem como objetivo principal exortar e encorajar os crentes, primariamente aqueles crentes a quem ele se dirigia diretamente, mas a todos nós, leitores da palavra de Deus, para que, exortando e encorajando, para que possam enfrentar os desafios, os sofrimentos ligados à perseguição por causa da fé, de maneira exemplar, dando o exemplo de verdadeiros discípulos e seguidores de Jesus Cristo. Para isso, ele então os encoraja a renovar a sua esperança naquilo que nos é garantido pela palavra de Deus, como privilégios e bênçãos que nós recebemos por meio da fé em Jesus Cristo. E ele então relembra a todos nós o que é este privilégio, que é, em resumo, a salvação. O que é a salvação e que privilégios, que vantagens nós temos em relação à salvação. O que é a salvação? É exatamente o entendimento dos privilégios que nós recebemos em Cristo como salvos, que deve alimentar a nossa esperança, a nossa alegria. Ele vai então relembrar o que é o Evangelho, quais são os seus privilégios e mostrar que nós temos então nisso a base para a nossa alegria, e que nós devemos muito mais nos alegrar nesses privilégios do que alimentar uma tristeza quanto às desvantagens que nós temos em relação ao sofrimento, às perseguições. Então nós temos mais motivos para nos alegrar em relação às vantagens e os privilégios, do que nos entristecer com as desvantagens de viver nessa vida que ainda tem sofrimento, perseguição e dificuldade. As desvantagens de sermos perseguidos pela fé são infinitamente menores do que as vantagens que nós temos pela salvação em Cristo Jesus, do que é a salvação em Cristo Jesus. Mas ele vai dizer que que essas vantagens elas são uma realidade presente, mas também é uma realidade futura. São bênçãos, são privilégios que nós já desfrutamos hoje, mas também são privilégios que nós aguardamos para desfrutar, pelo menos algumas de maneira plena, outras para que nós tenhamos acesso de fato e de verdade somente na eternidade. Esse é o dilema e o desafio, a dinâmica da vida cristã e da salvação. Nós já somos salvos, mas ainda não somos salvos. Nós já temos a salvação, mas ainda não a temos no seu sentido pleno, ou seja, nós já temos a salvação, temos privilégios da salvação, mas não temos todos. Nós não temos ainda a obra completa em nós. Nós temos suficiente para dizer que a temos, mas ainda não a temos de maneira plena, não podemos desfrutá-la de maneira plena. Então, entre este primeiro momento e a sua conclusão, entre o início da obra e sua conclusão, há este caminho de espera, de aguardar,
que o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo chamam de a salvação por esperança, aguardar a manifestação plena da nossa salvação. Então, enquanto aguardamos, ele diz, devemos alimentar o nosso coração com a alegria do que já temos e com a esperança do que teremos, antecipando, desfrutando do que nós já temos, nos alegrando com o que nós já temos e antecipando o gozo e a alegria do que aguardamos, como certo de que vamos receber. Então, quando nós olhamos para o que nós já temos em termos de salvação e o que aguardamos, isso deve nos alegrar e ser mais intenso do que as desvantagens, os danos, os prejuízos que o sofrimento traz para a nossa vida nesse mundo. Então vamos pensar um pouco a respeito da salvação como um conjunto de privilégios que nós recebemos, que devem ser a base de nossa meditação, de nossa alegria e de nossa esperança. E que é assim que nós enfrentaremos os sofrimentos e as dificuldades dessa vida, superaremos de maneira exemplar como cristãos. Este é o conselho do apóstolo Pedro para aqueles crentes e para todos nós, que nós como cristãos devemos nos alegrar, muito mais nos alegrar com as vantagens da salvação como uma realidade presente e também futura, muito mais do que nos entristecer com as desvantagens dos sofrimentos dessa vida presente. O apóstolo Paulo faz este comparativo de uma maneira mais profunda quando ele diz assim: a glória que está para vir não pode ser comparado com os sofrimentos da vida presente. Não podemos colocá-los em mesma intensidade, ou seja, eu não posso me entristecer mais do que me alegrar, me entristecer mais com o sofrimento do que me alegrar com a bênção da salvação. A bênção da salvação a alegria da bênção da salvação deve sobrepor a tristeza do sofrimento. Isso não significa que eu não possa sofrer, que eu não possa me entristecer. Significa que eu não posso permanecer, que eu não posso deixar a tristeza tomar o meu coração. Ter mais permanência do que a alegria de Cristo, da salvação em meu coração. A alegria deve dissipar, a alegria da salvação deve dissipar a tristeza do sofrimento nessa vida. Isso é o grande diferencial. É isso que o apóstolo Paulo diz, que é o que nós temos que os ímpios não têm. A esperança em Cristo que nos diferencia deles. Nós passamos pelas mesmas situações, pelas mesmas circunstâncias, nós estamos suscetíveis a ser atingidos pelos mesmos infortúnios desta vida, porém, nós temos armas, nós temos condições de lidar e enfrentar de maneira diferente, porque nós temos o que os ímpios não têm, diz o apóstolo Paulo, nós temos a esperança, nós temos Cristo. Aí por isso que ele diz assim, quando lidarmos com a questão da morte, ele diz, não podemos ser como os que não têm esperança. Nós temos esperança, nós temos certezas, temos garantias, privilégios, bênçãos já conquistadas, vitórias garantidas por Cristo. Então estas certezas devem nos fazer enfrentar de maneira diferente. Então o crente deve enfrentar a tristeza, a angústia, o sofrimento dessa vida de maneira diferente do ímpio. Como quem tem esperança, como quem tem salvação. Este é o grande diferencial. Que é isso que o apóstolo Pedro está relembrando estes crentes, renovando a esperança e a alegria destes crentes. Primeiro, na certeza do que é a salvação. Que privilégios são estes que devem estar em nossa mente para nos ajudar a enfrentar os sofrimentos da vida presente. Primeiro, ele vai mostrar que a salvação em Jesus nos traz o grande privilégio, a grande vantagem para a vida presente de já sermos filiados a Deus em Cristo a partir da regeneração. A obra da regeneração, o novo nascimento, nos introduz em uma relação especial com Deus, em que passamos a pertencer à sua família, em que Ele se torna nosso Pai e nós nos tornamos seus filhos. Então há um tipo de relação especial que nos coloca em uma gama de privilégios. Deus nos trata como um pai zeloso e quer que nós o tratemos como filhos que amam, que zelam, que respeitam e que confia no seu Pai. Veja, olha o que diz o versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança
mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ele começa em uma doxologia, um louvor e uma exaltação a Deus, dizendo: bendito, reconhecido seja, elogiado seja Deus pelo grande privilégio que nos deu. Ou seja, que ele diz assim: primeiro nós vamos dizer para as pessoas, nós vamos falar das qualidades desse Deus, nós vamos contar para as pessoas que coisa maravilhosa, que bênção e privilégio Deus nos deu. Bem dizer é falar bem de Deus. Vamos elogiar Deus pelo grande presente que Ele nos deu. Quando alguém nos dá uma coisa que a gente gosta muito, que faz uma diferença na nossa vida, a gente tem o maior prazer de compartilhar com as pessoas, de dizer como alguém nos beneficiou, como alguém foi por nós num momento tão especial. Quando a gente estava naquele sufoco e alguém foi por nós, nos auxiliou, nos ajudou, nos estendeu a mão de uma maneira que foi uma solução, uma salvação para nós. A gente não tem prazer de falar de como alguém nos assistiu em um momento tão difícil, tão caótico, tão desesperador na vida da gente. Pelo menos as pessoas que são gratas fazem isso. Reconhecem, dizem para as outras como elas foram abençoadas através de alguém que se importou, que amou, que estendeu a mão num momento tão difícil e tão especial. Então, dizendo, bendiga a Deus, elogie, bem dizer elogie, fale de Deus. Claro que é um termo específico para adoração, para louvor, porque louvar especificamente e adorar significa isso. Elogiar a Deus, falar das qualidades de Deus, não só das suas qualidades como um ser ontológico, como natureza, mas como qualidades que se conhecem pelo movimento, pelo agir, pela ação, a bondade de Deus se revelando no cuidado diário dele, como ele diz assim, sua misericórdia. Bendito, elogiado seja Deus, nosso Pai, em Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, ou seja, por nos escolher para ter misericórdia, Ele revelou uma bênção extraordinária. Que bênção é essa? Ele diz, a bênção de nos regenerar para uma viva esperança. Ele se tornou o nosso Pai pela sua disposição misericordiosa de gerar uma nova natureza, de fazer de nós seus filhos. Nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo. Bendito Deus que se tornou nosso Pai pela obra da regeneração em Cristo Jesus. Ele está falando do primeiro e grande privilégio da obra da redenção. É o da relação que Deus estabelece conosco, a posição relacional que Ele colocou. Éramos inimigos, éramos estranhos e nos tornamos filhos. Éramos de fora, agora nos tornamos de dentro da casa de Deus, da família de Deus. Aqui significa que a partir da regeneração, Deus não só colocou disposições diferentes, não só gerou uma nova natureza em nós, mas estabeleceu uma nova relação, um acesso que nós não tínhamos a Deus. Então isso é um grande privilégio. A obra da regeneração, do novo nascimento, significa que Deus nos gerou de novo, produziu uma nova natureza, nos recriou em Cristo, e esta recriação fez de nós não meras criaturas, mas filhos, pertencentes à família de Deus. E com base neste privilégio, temos acesso a muitos outros. Por exemplo, orar. A oração é um privilégio que nós temos, resultante da regeneração, ou seja, da ação regeneradora do Espírito, que gerou em nós uma nova natureza, a natureza de filhos de Deus. Como filhos agora em Cristo, eu tenho acesso a Deus. Eu posso falar como você pode falar com seu pai, com sua mãe, pode ter livre acesso, pode chegar e falar como quem sabe que vai ser recebido, acolhido e atendido como um pai que se importa com o filho, que está ali para cuidar do filho. Então, se a gente pode orar hoje, a oração é um privilégio atrelado à posição que nós recebemos, ao tipo de relação que nós temos com Deus, por causa de que nos tornamos filhos, por causa da filiação, por causa da doutrina da filiação, porque pela regeneração nos tornamos filhos, podemos ter acesso a Deus como nosso Pai. Então ele diz,
Bendiga a Deus por isso, louve a Deus por este privilégio, por este acesso. Se alegre em saber que você pode falar de suas tristezas com Deus, não quem está de longe, mas como quem está de perto, não como quem é um estranho, mas como quem se importa, como quem é da sua família, como quem é seu pai que lhe gerou. Como a gente não tem nenhuma dificuldade de falar, um filho não tem nenhuma dificuldade de falar de suas necessidades com seu pai, com sua mãe. Como certamente o Elton não tem nenhuma dificuldade de falar com sua mãe de suas aspirações, seus sonhos, seus desejos, sua vontade. E ela, dentro das suas condições, investe, aposta, ora, anda com ele, torce por ele, dá todas as possibilidades que ela puder para realizar seus sonhos. É isso que ele está dizendo, que a obra da regeneração, que é um privilégio que vem da livre escolha e vontade da misericórdia de Deus, nos dá o privilégio de sermos filhos de Deus. E este é um privilégio presente, já é uma bênção presente, que nós já temos e já desfrutamos, nós já somos filhos de Deus. Este é um privilégio presente, que pode ser desfrutado, e que muitas vezes nós não usamos como alguém que recebe um presente e deixa lá embrulhado, nunca abre e nunca usa. Então, ele quer que os crentes tenham essa noção de que a regeneração, a obra do Espírito Santo, a fé que foi produzida no nosso coração pela obra do Espírito Santo, significa que Deus nos recriou para uma relação distinta, especial. Ou seja, nós somos agora filhos de Deus. E como filhos podemos nos achegar a Ele. E ele diz, e como filhos, e a base disso, como filhos, nós temos uma série de bênçãos presentes e também futuras, nós temos garantias. Como filhos, nós já somos regenerados, temos uma nova vida, mas ainda não somos, não estamos ainda no estágio final dessa condição de filho. Nós estamos no aspecto inicial disso, ou seja, nós já somos filhos, mas essa condição de filho, essa natureza de filho ainda não está completa. Por isso que ele vai se referir com base para uma viva esperança, não regenerou para uma viva esperança, ou seja, nós já temos algo, mas esperamos algo maior. Eu já sou filho de Deus, mas ainda não com a perfeição final que o Senhor intentou para essa condição minha de filho. Ou seja, eu ainda sou um filho em processo de crescimento e de maturação. Eu ainda não sou segundo a imagem final e completa de Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo diz, crescendo segundo a imagem do Filho para ser como um varão perfeito em Cristo Jesus. Eu já fui gerado em Cristo, eu já tenho a nova natureza em Cristo, mas ela não está completa, ela ainda não está totalmente madura, totalmente adulta, ela está em processo. Por isso que ele diz, a base é a ressurreição de Cristo. O que isso significa? Que aquilo que Cristo produziu, aquilo que foi produzido através da ressurreição de Cristo, é o estágio final de minha condição de filho, ou seja, quando o Senhor completar a obra e concluir a nossa condição de filhos, nós seremos semelhantes a Cristo, em um ser completo de perfeição, de justiça e de retidão. Ou seja, em nossa fisicalidade, em nossa espiritualidade, em nossa condição total de seres humanos, seremos perfeitos como Cristo em sua humanidade. A humanidade ressurreta de Cristo é o paradigma, é o molde de Deus, é o molde de Deus para nós. O corpo ressurreto de Cristo, a humanidade ressurreta de Cristo é o estágio final, por isso que ele é a primícia, por isso que ele é o primeiro, ou seja, ele é aquele que, através de sua ressurreição, estabeleceu qual é a condição da recriação humana, final da recriação humana, quando os nossos corpos forem glorificados, quando a obra se concluir, a obra da regeneração se concluir, de corpo e alma seremos perfeitos na humanidade perfeita de Cristo, do Cristo ressurreto. Então fomos ressuscitados no sentido espiritual para uma viva esperança que se concluirá na ressurreição final. Então, quando a ressurreição final ocorrer, nós seremos perfeitos na humanidade de Cristo, como Ele. Um corpo que não se deteriora, um corpo que não é mais atingido pelo sofrimento, uma alma que não mais pode ser atingida pelo pecado, uma alma que não pode ser mais manchada pelo pecado, um corpo que não pode mais adoecer, sofrer nem morrer. De corpo e alma
perfeitos, sem qualquer resquício do pecado e nem de suas mazelas. Então, já somos filhos, já estamos em uma relação com Deus, já temos a regeneração, mas ainda não temos a glorificação, ainda aguardamos o estágio final dessa obra que começou. Por isso que Paulo diz que aquele que começou a boa obra há de completá-la. Então a salvação já é uma realidade presente, por meio da qual eu devo desfrutar de tantas outras, mas também é uma realidade futura, que aguardo o dia em que esta vida que começou a ser desenvolvida em mim se concluirá. Mas essa certeza de que um dia o meu corpo não mais terá dor, não mais terá sofrimento, que minha alma não mais será atingida, já deve me alegrar agora, porque a ressurreição de Cristo foi a garantia de que nós ressuscitaremos para uma vida perfeita nele, uma vida ressurreta semelhante à de Cristo, uma humanidade perfeita como a de Cristo. Então, essa certeza de hoje, este privilégio de hoje, de sermos já regenerados, de termos um coração inclinado para Deus, de termos a posição de filhos em que nos dá acesso a Deus, e a garantia de que no futuro a nossa vida humana será plena, completa e perfeita, em que essas mazelas que hoje nos atingem não mais atingirão lá, eu já devo me alegrar agora. Eu já devo me alegrar agora, porque essa esperança ela é viva, ela é certa. Então, a primeira coisa que ele diz é: lembre-se que a salvação nos dá o privilégio presente da filiação a Deus, mas também o privilégio futuro da conclusão dessa filiação, ou seja, seremos agora filhos no seu estágio final, seremos semelhantes a Cristo, seremos segundo a imagem de Cristo, completos e perfeitos em nossa humanidade. A segunda coisa que ele nos diz é que a salvação nos traz o privilégio, a vantagem presente de sermos preservados por Deus, garantindo-nos as bênçãos futuras. Então, o segundo privilégio que ele diz é que nós temos, o segundo privilégio é que nós temos uma herança prometida para o futuro, que não é como as riquezas e as bênçãos que nós temos presente. Ela não pode se destruir, não pode se desfazer. Veja, como filhos, temos uma herança garantida para nós. Versículo 4. Para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus para vós outros. Como filhos, nós temos então a vantagem de que há uma herança garantida para nós. Significa que Deus nos dará acesso a todos os privilégios e riquezas que pertencem a Ele. Aqui ele está falando de todas as coisas que estão ligadas à conclusão da nossa redenção. Herança não só no sentido de posses, de bênçãos, mas dos privilégios que estão ligados à nossa relação com Deus e o acesso às coisas de Deus. Há uma herança, significa que, primeiro, há coisas que estão reservadas para acontecer só lá na eternidade, como receber este corpo glorificado, como podermos ter um acesso direto e pessoal, face a face em relação a Deus, mas também acesso a toda a riqueza divina. Por isso que a Bíblia diz que não há pobres na eternidade. No céu não há pobreza, porque todos nós somos participantes da herança. Deus, como nosso Pai, nos faz participantes daquilo que é dele, e a Bíblia diz que tudo é dele. Mas existem duas grandes riquezas que Deus reserva para nós na eternidade: um novo céu e uma nova terra, e uma posição de corregentes, coparticipantes com Deus, como Adão era. Não só Adão terá esse privilégio, mas todos os crentes poderão cooperar na administração do que é de Deus e do que é de Cristo por toda a eternidade. Essa herança, ele diz, está reservada para nós nos céus, ou seja, significa que é algo que está guardado para a gente desfrutar só quando as coisas se concluírem. Mas ele não entra em detalhes quais são as qualidades positivas desta herança, mas diz pelo menos o que elas não são. Elas não podem ser destruídas, não podem ser roubadas, não podem ser desfeitas.
Imacessível, imaculável, significa incorruptível, significa que ela não pode ser roubada, não pode ser destruída, não pode ser adulterada. Uma herança que não perde a sua qualidade, seu valor, não deixa de existir, não pode ser atingida. Algo que tem um valor hoje aqui na terra, amanhã pode não ter. Algo que tem valor humano, que é atribuído valor humano, aqui no futuro pode não ter. Um monte de coisa que antigamente tinha valor, hoje não tem. Perdeu o valor. As coisas que Deus reservou para nós nunca perderão valor. Não podem ser roubadas, não podem ser destruídas. Então ele as defende em termos negativos, dizendo que elas não são. Não são como os bens deste mundo, perecíveis, destrutíveis, corruptíveis e que podem ser roubados. No caso do que Deus reservou para nós na eternidade, não pode ser tirado, não pode ser roubado, não pode ser desfeito, não pode ser adulterado, não pode ser manchado pelo pecado de maneira nenhuma. Significa que a santidade que nós teremos, a perfeição que nós teremos na eternidade, não pode ser, o pecado não vai mais atingir esta perfeição, diferente daquela que Adão tinha. Adão tinha uma justiça que poderia se tornar injustiça. Adão tinha uma santidade que poderia se transformar em corrupção e pecado, como ocorreu. Mas o que nós teremos em Cristo é algo incorruptível, ou seja, a santidade, a perfeição, a justiça, a retidão que nós teremos em Cristo não pode mais ser adulterado pelo pecado. A posição de filhos, a posição de herdeiros não pode ser perdida. Então, ele quer renovar essa alegria na certeza de que aquilo que Deus garantiu para nós na salvação não pode ser perdido. Mas lá em Apocalipse diz, cuidar para que ninguém tome a sua coroa. Aquilo não pode significar uma bênção advinda da salvação, pode ser alguma coisa que pode ser perdido nessa vida, mas como bênção eterna ligado, primeiro, que aquilo que nós temos de bênçãos espirituais, de privilégios na eternidade, bênçãos espirituais e materiais, aquilo que nós temos como garantia na eternidade, não é conquistado por nós. Por quê? Porque a Bíblia chama de herança. Herança é uma coisa que eu conquistei? Não. Herança é resultado de trabalho? Não meu, de outro. Herança é o que eu recebi como resultado do trabalho de meus pais. É algo que eu tenho por direito na condição de filho, mas eu trabalhei e conquistei aquilo. Herança significa que eu herdei algo de alguém. Alguém conquistou e me deu. Então a herança de Deus para nós significa que aquilo que é dele, ele nos dará. Então a herança que nós vamos receber em Cristo não é por mérito e conquista nossa, é pela condição de filhos. Nós vamos receber de graça, vamos desfrutar de bênçãos, de bens que nós não trabalhamos para conquistar, nós recebemos como filhos. Ele diz, mas é um tipo de bem, de benefício que é incomparável ao que a gente tem nessa vida. Não pode ser destruído, não pode ser desfeito. Então isso deve nos alegrar. E por fim ele vai dizer que o Senhor nos dá o privilégio de garantir que nós não perderemos isso. A garantia vem de Deus. É um privilégio não só saber que nós recebemos a salvação, como também ela é garantida. Deus garante que nós não vamos perdê-la. Por isso que eu não entendo como é que as pessoas acham a doutrina da perda de salvação na Bíblia. Porque olha o que o apóstolo Pedro diz, versículo 5. Sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Olha o que ele diz, sois guardados. A ideia aí é que nós somos passivos neste processo, que Deus é quem guarda, que Deus é que preserva a nossa fé, os privilégios, a posição de filhos, o resultado da regeneração, a herança garantida no céu. Ele diz, somos garantidos pela fé, ou seja, significa, ele nos deu uma fé que é o ingresso.
A fé é meu acesso a Cristo e a esses privilégios. Pela fé eu me torno filho de Deus. Pela fé eu desfruto do privilégio do novo nascimento. Pela fé eu tenho garantido os privilégios de filho. Então ele diz: Ele vos guardará pelo seu poder, mediante a fé, para essa salvação, que já é uma realidade presente, mas que se revelará no último tempo. Então esses privilégios aqui ainda reservados, do estágio final de minha regeneração, que é a glorificação, de receber a herança final como filho de Deus, da plenitude de minha salvação e dos privilégios eternos, ele diz: somos guardados no poder de Deus, mantidos na fé, para que essa revelação, para que essa salvação se revele no último dia, ou seja, para que isso não se perca. Então ele dá como certo a revelação da salvação naqueles que são filhos de Deus. Eles vão chegar ao estágio final, eles vão chegar no propósito final de Deus. Por quê? Porque Deus com seu poder os guardará. Então olha o encorajamento de Pedro para esses crentes. Vocês estão sofrendo, passando por dificuldade, muitos retrocedendo, muitos se mostrando fracos, mas sabem que se vocês são filhos de Deus, vocês foram gerados por uma esperança viva, que garante a vocês uma herança na eternidade, e que isso é certo porque Deus os guardará para receber. Por isso que o apóstolo Paulo diz que ele tem certeza que o Senhor vai levá-lo ao estágio final, que ele diz que aquele que começou a completar, mas ele diz assim: e eu sei em quem tenho crido, e sei que ele guardará o meu tesouro até o fim, a minha porção até o fim. Então Paulo, falando desta herança eterna que ele tem em Cristo, ele diz assim: eu sei quem é Deus e que ele garantirá que eu receberei esta bênção final. Então Pedro está dizendo que um outro grande privilégio que nós temos é que a nossa fé, que a nossa salvação depende do poder preservador de Deus e não de nós. Se dependesse de nós, não só não poderíamos ser salvos, como não poderíamos permanecer nessa salvação. Por isso que não cremos na perda da salvação, porque assim como é impossível para o homem adquirir salvação, é impossível para ele mantê-la. Se é impossível para o homem garantir a sua salvação, conquistá-la, é também impossível para ele mantê-la. Então a salvação é obra de Deus do início ao fim. Muitas dessas obras é feita em nós e por meio de nós, mas muito dessa obra é feita a parte e fora de nós. Então ele diz: pelo poder de Deus sois guardados. Um outro grande privilégio e vantagem: somos mantidos pelo poder de Deus, somos garantidos pelo seu poder que criou o universo e o sustenta na força do seu poder e da sua palavra. Por isso ele conclui dizendo: nisso, em tudo que ele disse antes, nessa salvação, nessa bênção e nesse privilégio, se alegre, exulte. Aqui exultar é mais do que ter alegria, é gritar de alegria, é jubilar de alegria, é se entusiasmar de tal maneira que, como diz a minha esposa, deixar a alegria sair do corpo. Sim. Por favor, leia no capítulo 5 de 1 Coríntios, versos 4 e 5, por favor. 1 Coríntios 5, 4 e 5. 1 Coríntios 5, 4 e 5. Em nome do Senhor Jesus Cristo, reunidos... É esse? É. Em nome do Senhor Jesus Cristo, reunidos vós e meu Espírito, com o poder de nosso Senhor Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o Espírito seja salvo no dia do Senhor. Ele está falando daqueles que estão vivendo na prática do pecado na igreja e não foram disciplinados. Aí ele diz: digo eu que estes devem ser disciplinados, expulsos da igreja, para que o corpo seja entregue a Satanás e o Espírito seja preservado para o último dia, não é isso? Ele está falando do fato de que alguns crentes, se forem crentes de verdade, que estão praticando pecado, devem ser disciplinados, a ponto muitas vezes de terem que ser expulsos da igreja, para que eles de fato
recebam de alguma forma a punição por estarem expostos ao sofrimento, caso de ser entregue a Satanás, que Satanás de alguma forma pode produzir algum tipo de sofrimento em relação a eles, mas se são crentes de verdade, sua alma é preservada. Ele está falando do efeito que a disciplina tem na vida de um eleito, de um predestinado, certo? Ele está aqui chegando a um caso extremo, dizendo assim: tem pessoas aí praticando coisas terríveis sem serem disciplinadas. Eu digo a vocês expulsem eles, sendo o caso de que é um eleito, de que é um predestinado. Claro, eu estou parafraseando, mas é isso que Paulo está dizendo, todo o contexto vai mostrar isso, que se é de Deus, ele de fato vai ser disciplinado, e essa disciplina vai o deixar exposto a tentações em relação a Satanás, a provações, a tentações, no caso é o corpo exposto a isso, a Satanás, é isso. Mas se é de Deus, a sua alma está preservada nessas bênçãos que estamos falando aqui, certo? E quando ele fala de indivíduos que se revelavam totalmente ímpios, que eram os apóstatas, ele está falando de crentes que estavam na igreja cometendo pecado e não estavam sendo devidamente disciplinados, tá? Porque está dizendo, uma das formas de Deus disciplinar o crente é permitir de certa forma que Satanás tenha algum tipo de tentação sobre ele. Por exemplo, Jó, Satanás não atingiu diretamente seu corpo, não teve autorização para produzir um sofrimento, apesar de que não era consequência imediata de pecado, mas pode ocorrer que Deus exponha o crente a uma tentação direta, a atividade direta de Satanás só para a disciplina, mas que Satanás não terá nenhum poder para tirar dele a sua salvação, seus privilégios de crente, certo? Então é nesse sentido. Então Pedro está muito claro dizendo que aquilo que é privilégio, aquilo que é bênção associada à salvação, à obra de Cristo em nós, ela é preservada por Deus. E então nisso nós devemos nos alegrar, ainda que no presente a gente possa experimentar um misto de alegria e tristeza. Ainda que no presente momento, ele diz, nós sejamos contristados, sejamos abatidos por algumas provações e circunstâncias, mas essas circunstâncias não podem durar muito tempo, porque nós devemos substituí-las pela alegria dos privilégios que já temos na salvação, garantidos para o presente e para o futuro. Então, dessa maneira, ele está dizendo que nós temos mais motivos para nos alegrar com as bênçãos e os privilégios que nós já temos da salvação, do que nos deixar abater com as tristezas e os sofrimentos desta vida. Então, semana que vem nós continuaremos. O apóstolo Pedro continua nos encorajando para renovar nossa alegria, nossa esperança em Cristo. Que Ele, pois, nos abençoe. Deus em Cristo. Amém.